Com a graça de Deus, iniciaremos a sessão solene da tarde de hoje. Essa sessão solene teve uma votação unânime desta casa, por proposição feita pelo vereador Davi Muniz, cujo requerimento foi votado e nos dá a honra de transformar na tarde de hoje talvez um dos maiores eventos que essa casa já teve, que é a homenagem e lançamento do livro, consequentemente, de José Mariano. Inicialmente, eu vou compor a mesa. E convido para fazer assento nesta mesa o senhor Armando de Souza Lemos Neto, que se encontra aqui presente. Também tenho a honra de convidar mais um amigo desta casa, o vice-presidente do Diário de Pernambuco, Gladstone Vieira, que se encontra aqui presente conosco. E para completar o assento nesta mesa, eu tenho a honra de convidar, ainda parente de José Mariano, o senhor Luiz Rigueira Carneiro da Cunha. Solicito ao ilustre vereador Davi Muniz, autor da proposição, para, junto com o cerimonial desta casa, introduzir no recinto o homenageado. Tadeu José Gouveia de Sales. Essa tela vai ser utilizada em que momento? Não tem aqui.
Convido agora o autor do requerimento para ter assento à mesa. Vamos agora ficar todos de pé para ouvirmos o hino nacional. Meus senhores, minhas senhoras, nesse instante, teremos a honra de ouvir um dos vereadores mais brilhantes desta casa, para, em nome deste poder, prestar uma homenagem que é o sentimento maior da nossa casa. Eu passo a palavra nesse instante ao vereador Davi Muniz. Boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento tão especial. Quero aqui saudar
meu presidente desta casa, vereador Vicente André Gomes, o senhor Tadeu José Gouveia de Sales, nosso homenageado, o senhor Armando de Souza Lemos Neto, representando a Companhia Editorial de Pernambuco, o senhor Glaristone Vieira Belo, vice-presidente institucional do Diário de Pernambuco, o senhor Luiz Regueira Carneiro da Cunha, parente de José Mariano. E aqui, em nome da minha mãe, Ruth Muniz, e da minha esposa Heloísa, saudar aqui todas as mulheres aqui presentes. Senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, presidente da Câmara Municipal da cidade de Ribeirão, é com grande honra e satisfação que venho nesta sessão solene do plenário, como vereador desta Casa Legislativa, Casa José Mariano, autor da proposição que muito me alegra em associar-me às manifestações hoje aqui prestadas pela passagem dos 164 anos de nascimento do lendário abolicionista e insigne pernambucano José Mariano Carneiro da Cunha. É com o mesmo entusiasmo que proponho, como gestor de civilidade e patriotismo, o lançamento do livro José Mariano e seu Tempo, de autoria do escritor Tadeu José Gouveia de Sales, natural de Ribeirão, Pernambuco, que descreve a vida e a obra do ilustre filho daquela terra e patrono desta casa, o homenageado nesta tarde. Natural do município de Ribeirão, na zona da Mata Sul de Pernambuco, nascido no mês de outubro de 1950, filho de Isaac Cecílio de Sales e de Irene Gouveia de Sales, Tadeu José Gouveia de Sales viveu a sua infância e adolescente vislumbrando o venário verde dos canaviais que adornam toda aquela região, delimitando os engenhos de cana-de-açúcar, entre os quais se encontra o engenho Caxangá, berço do grande abolicionista José Mariano Carneiro da Cunha. De lá, aos 30 anos, nosso homenageado procurou novos horizontes, viajando para o Recife, no anseio de completar os seus estudos. Primeiro na Escola Superior de Relações Públicas de Pernambuco e depois na Faculdade de Direito de Olinda, onde concluiu o ano de 1986. Interessado pela rica história pernambucana, dedicou-se desde então, com afinco, pela pesquisa nos arquivos e bibliotecas do Recife e outras cidades. Desse esforço resultaram vários trabalhos, como ensaios biográficos, históricos, que lhe renderam diversos prêmios, inclusive o do concurso Assis Chateaubriand de ensaios, promovido pelo Diário de Pernambuco no ano de 1992, o qual lhe proporcionou uma viagem à Europa, onde teve em Paris a oportunidade de visitar museus e outros centros culturais famosos do velho continente. Desde criança, conserva o hobby de desenhar e pintar. Nessa animosidade, ao saber da visita do Papa João Paulo II ao Brasil, no ano de 1980, veio-lhe a ideia de retratar em tela a figura do Pontífice, tal quadro que se encontra atualmente numa das paredes do Vaticano. Foi entregue ao Santo Padre em julho daquele ano, na cidade do Recife, pelo então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara. Mais tarde, lhe aflorou o desejo pela pesquisa e estudos sobre a história pernambucana. Como resultado desse esforço, tem difundido a bravura e os valores pernambucanos através de palestras em faculdades, escolas públicas, bibliotecas, centros culturais, casa legislativa, inclusive no gabinete português de leitura.
Em todas essas oportunidades, tem destacado a figura do seu conterrâneo e patrono dessa casa, José Mariano Carneiro da Cunha. Destarde produziu a biografia do abolicionista, que lhe custou 13 anos de estudo e pesquisas. Por tudo o que fez, pela excepcional pessoa, homem simples e de caráter ilibado, consideramos mais do que justa a homenagem que prestamos ao historiador Tadeu José Gouveia de Sales. Falemos aqui agora um pouco deste livro e da vida de José Mariano. Um livro que retrata a vida do menino de Casa Grande, nascido no dia 8 de agosto de 1850, no antigo engenho Caxangá, hoje Vila José Mariano, município de Ribeirão, Pernambuco. Formou-se em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Recife, em 1870, na mesma turma de Joaquim Nabuco. Logo se manifestou nos meios políticos um ardente liberal. Em 1872, fundou o jornal A Província, órgão da mais gloriosa tradições na empresa pernambucana. Movimentou então ardorosa e cessante peleja a favor da liberdade dos escravos. Em 1877, foi eleito vereador do Recife, tendo sido por várias vezes renovado o seu mandato parlamentar na Câmara Municipal deste município. Em 1878, foi eleito deputado-geral pelo segundo distrito da sua província, colocando-se ao lado de Joaquim Nabuco, que o teve como um dos mais destacados companheiros na campanha que arregimentou sob a sua bandeira os homens mais ilustres do Império. Triunfante, o movimento libertador. A 13 de maio de 1888, José Mariano declarou-se republicano e, nesse sentido, lançou um manifesto ao povo pernambucano. A transição de um liberal para a república é um fenômeno natural. Foi um dos representantes do Estado na Constituinte de 1891 e, no mesmo ano, elegeu-se folgadamente prefeito da cidade do Recife. Apesar de ter sido vitorioso num pleito com estrondosa votação, fatores intervenientes não lhe permitiram assumir o cargo de prefeito. Foi em homenagem à atuação parlamentar desse paladino da democracia que, na década de 40, que os vereadores do Recife elegeram patrono da Câmara Municipal. Daí, o Legislativo Municipal passa a ser chamado Casa José Mariano. José Mariano Carneiro da Cunha é uma figura lendária na história de Pernambuco. Seu nome persiste imortal pelo vulto imenso da sua atuação social e política, pela glória luminosa da decisiva influência que exerceu na campanha abolicionista. Tribuno arrojado, jornalista intérprete, soube empolgar as multidões, não somente pela eloquência da palavra inflamada, mas ainda pela prática de grandes e nobres ações que o tornaram um ídolo das massas. Jamais sacrificou, no fragor das batalhas, aquela radiosa bondade que era o cerne da sua impressionante personalidade. Pode ser classificado como super-homem da sua época. Conduzia correligionarismo, efeitos dos exemplos do chefe, e conduzia também o povo nas suas entusiásticas manifestações. Foi um verdadeiro condottiere, sem orgulho, sem vaidades, sem arrogâncias. Simples e modesto, José Mariano seduzia pelo ânimo valoroso, pelas virtudes cívicas,
pelo seu patriotismo congênito, pela dedicação às causas que defendia, pelas suas atitudes retas e inflexíveis. Combateu fortemente o governo do Marechal Floriano Peixoto. Ao rebentar a revolta da Armada, José Mariano lançou um manifesto de adesão aos rebeldes. Essa proclamação era datada de 5 de novembro de 1893. No dia seguinte, José Mariano, deputado federal, era preso e recolhido à Fortaleza do Brum, sendo transferido em 24 de abril de 1894 para as Mórmoras da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Estava sofrendo horrores do calabouço, quando o povo pernambucano, a despeito de todas as violências, elegeu o deputado federal para a nova legislatura, com uma votação estrondosa. Entretanto, o seu espírito era o mesmo, sempre a alma exultando de ardente patriotismo. Teve que ser libertado por força de um habeas corpus favorável do Supremo Tribunal de Justiça. Ao se manifestar em 1911, o movimento político contra o senador Rosa e Silva, José Mariano abraçou a causa com o maior entusiasmo ao lado do general Dantas Barretos. A nova situação lhe deu uma cadeira de deputado federal. Não quis, porém, o destino que o grande abolicionista pudesse prestar a Pernambuco e à nação os serviços que era lícito esperar do seu patriotismo. A 8 de junho de 1912, José Mariano morria no Rio de Janeiro. Seu corpo foi embarcado para o Recife. Aqui no dia 21 daquele mês, realizaram-se os funerais, aos quais compareceu compactar a multidão. Esse mesmo povo que tantas vezes o aclamou nas ruas desta cidade, foi levá-lo ao cemitério de Santa Amaro, numa memorável demonstração de respeito ao paladino da liberdade. Homens da estirpe de José Mariano se fixam na história como símbolos. O tribuno da abolição fez obra de imortalidade. Sua vida é permanente exemplo de virtudes cívicas e privadas, que devem ser lembradas ao culto dos pernambucanos e dos brasileiros. Muito obrigado. Convidaremos agora ainda o vereador Davi Muniz para que, em nome da casa, entregue uma placa ao homenageado. Deixa eu ler o que está escrito aqui na placa. Homenagem da Câmara Municipal do Recife ao escritor Tadeu José Gouveia de Sales, na ocasião do lançamento do livro José Mariano e seu Tempo. Requerimento número 3101 de 2014, de autoria do vereador Davi Muniz. Recife, dia 7 de agosto de 2014.
Gostaria ainda de registrar a presença do senhor Heraldo Gomes de Oliveira, representando o Instituto Histórico e Geográfico de Igaraçu. O senhor Israel Francisco do Nascimento, vereador de Ribeirão. A senhora Graça Corrêa, representando a Biblioteca Pública Estadual. Registrar a presença das escolas municipais de Ribeirão, a quem eu faço com muita honra. Joaquim Nabuco, Caetano Monteiro, Maria Dulce. Senhores, vamos ouvir agora com muita honra o escritor Tadeu José Gouveia de Salles, para que ele ocupe a tribuna e faça seu pronunciamento. Boa tarde. Ilustríssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, vereador Vicente André Gomes. Ilustríssimo senhor Gladstone Vieira Belo, vice-presidente institucional do Diário de Pernambuco. Senhor Armando de Souza Lemos Neto, representando a Companhia Editora de Pernambuco. Senhor Luiz Regueira Carneiro da Cunha, parente de José Mariano. Ilustríssimo senhor Davi Muniz, vereador da cidade do Recife e autor do requerimento. Senhoras e senhores, antes que eu transborde em arroubos de alegria e desvanecimento por esta tão importante homenagem que ora recebo nesta egrégia Câmara Municipal do Recife, através do requerimento do excelentíssimo vereador Davi Muniz, autor do requerimento número 3.101 de 2014, no ambiente festivo de tanto primor, beleza e de tanta graça, cercado ainda de amigos, autoridades e estudantes de minha querida terra, Ribeirão, que é a terra de José Mariano, e também de amigos e autoridades do Recife, desta cidade maravilhosa, cognominada Veneza Brasileira. Permitam-me que eu cumpra um dos mais sagrados deveres, o de agradecer. Mahatma Gandhi, em sua profunda sabedoria, costumava afirmar que no mundo existem 7 grandes pecados: riqueza sem trabalho, prazeres sem escrúpulos, sabedoria sem qualidades, comércio sem moral, ciência sem humanidade, religião sem sacrifício e política sem idealismo. Concordando integralmente com esse elenco de axiomas do célebre indiano, desejo neste instante terno quanto solene, para o meu espírito, acrescentar um 8º pecado, tantas vezes relegado e menosprezado no mundo materialista de hoje: benefícios sem gratidão. Assim, senhoras e senhores, creiam que valorizo imensamente a homenagem que Sua Excelência,
vereador Davi Muniz me presta nesta ocasião e que se torna tão alvissareira, grandiosa, singular e sublime para mim. Agradeço, pois, com imensa emoção as palavras generosas e os conceitos a mim dirigidos por este atuante homem público, que é o senhor Davi Muniz. Sinto-me honrado e envaidecido por tudo que Vossa Excelência aqui pronunciou ao meu respeito. Os senhores vereadores da Casa José Mariano, legítimos e autênticos representantes do grande povo do Recife, eu saúdo na figura conceituada e querida do Dr. Vicente André Gomes, cuja firme atuação à frente do Poder Legislativo se constitui na plena garantia dos nossos mais elevados ideais democráticos. As autoridades que aqui engalanam e enobrecem este ato, o meu respeito e o meu agradecimento pela solidariedade que me emprestam, aos prezados familiares do abolicionista José Mariano, aqui presentes, a minha respeitosa gratidão. A minha venerada família, aqui presente, minha mãe, meus irmãos, Tânia, Marcos, César, e todos os demais aqui presentes. Aos estimados amigos, Hildo, José Walter, Heraldo, Graça, Janice, Alípio, Inaldo, Jaidete e tantos outros das cidades do Recife e do Ribeirão, que vieram trazer-me a sua solidariedade. Os alunos das escolas municipais do Ribeirão que vieram me prestigiar com a sua presença. Agradeço penhoradamente a Maria Helena Silva, secretária de Educação do município do Ribeirão, que tão gentilmente atendeu ao convite e providenciou a vinda até aqui dos alunos e professores da rede pública de ensino daquela localidade. Meu caloroso e fraternal abraço. Estou muito feliz por tudo isto. Urge, porém, expressar os meus agradecimentos ao excelentíssimo doutor Gladstone Vieira Belo, vice-presidente dos Diários Associados do Nordeste. A minha admiração e a minha gratidão sincera. As minhas pobres palavras não conseguem expressar de todo o que sinto no meu íntimo. Este é verdadeiramente um momento ímpar, grandioso e sublime em minha vida. Nunca pensei que pudesse receber tão honrosa homenagem como esta, principalmente vinda de uma casa tão importante como a Casa José Mariano. A semana passada fui também honrado com uma bela homenagem da loja maçônica abolicionista José Mariano, da cidade do Ribeirão, a minha terra que tanto admiro. Uma bela homenagem, cujas homenagens do Ribeirão e aqui recebida neste momento se configuram plenamente no meu espírito a de perpétuo rei memória. Nesta minha compleição por esta tão significativa homenagem aqui recebida, repito, agradeço ao excelentíssimo vereador Davi Muniz a sua gentileza, iniciativa e generosidade.
Dele ouvimos há pouco uma magistral exposição da vida e da importância do lendário abolicionista José Mariano. Ele exauriu todo o assunto sobre o grande político e homem público. Por isso, me excuso de falar ainda sobre o patrono desta Casa Legislativa, para não ser redundante. Mas, entretanto, podemos imaginá-lo com a ressonância da sua voz profética, ondulando pelo proscênio, pelas galerias e corredores desta casa, onde ele iniciou-se como homem público, cujos alicerces repousam nas glórias brazonadas dos fins do século XIX, quando o velho Recife acordava, crepitando, resfolegando, no anseio da liberdade. Obrigado. Meus senhores e minhas senhoras, excelentíssimo componente da mesa, o senhor Luiz Rigueira Carneiro da Cunha, parente da família José Mariano, meu caro e fraterno amigo de meu pai, Gladstone Vieira, que me orgulha muito estar presente nesta sessão. Armando de Souza Lemos, ilustríssimo vereador Davi Muniz. Escritor Tadeu. Estou na presidência desta casa por uma decisão de escolha política, razão pela qual estou hoje presidindo essa sessão. E dentro do currículo da minha vida, com certeza, a sessão da tarde de hoje tem um brilho especial. Um brilho especial pela magnitude deste livro, que traz uma referência histórica do nosso Pernambuco e do nosso Brasil. Sou filho de um negro, neto de um africano. Meus bisavós vendiam tapioca no mercado São José. Conheço a história do negro, contada por livros e contada pelos meus bisavós. O papel de José Mariano, relembrado na tarde de hoje, introduzido pelo bravo vereador que iniciei a sessão, dizendo que é um dos vereadores mais brilhantes que essa casa tem. Vaziano, que ao se eleger, inovou, trazendo propostas desta ordem na tarde de hoje. Honrando a tradição da várzea, de Luiz Cavalcante,
caçado e preso nessa casa, saindo daqui algemado, porque foi contra a violência do golpe de 64. Este vaziano faz uma revolução aqui, na tarde de hoje, traduzindo o sentimento que, ao ver Tadeu falar, me emocionei. A história precisa ser contada desta forma, desta maneira. A luta de José Mariano, como vereador, como deputado provinciano, depois deputado constituinte e morto pelas torturas que o fizeram contra a luta armada, sem dúvida, é uma referência que nos orgulha e hoje temos o nome na casa como patrono. Quero encerrar essa sessão dizendo a todos que me senti profundamente honrado. E posso até dizer a vocês que esse orgulho crava ao peito o sentimento de um negro, de um descendente de negro, que a liberdade é lei. Pode se prender às asas, mas a alma continua voando. Tem disso. Gostaria de dizer a todos que o lançamento deste livro será feito no Jardim da Casa, se é que a gente pode caracterizar como jardim ou praça. O nosso autor não quis fazer a anunciação exatamente pela grandeza dele. E eu faço com muito orgulho. O lançamento será feito aí no pátio da nossa casa. Muito obrigado. Declaro encerrada a sessão.